Olá, meu nome é Christian e hoje estarei falando do livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 1, lição 16, que tem como tema central Igreja, parte 1. E o primeiro tema desta lição é uma história de amor, onde vemos uma história de amor entre Deus e o homem. No Antigo Testamento podemos ver figuradamente Deus se colocando como o marido e Israel como a noiva, como está relatado em Isaías 54, dos 5 ao 7. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, de espírito abatido, como uma mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. E aqui vemos Deus tendo o desejo de ter um relacionamento íntimo e próximo com seu povo. E o segundo tema é a noiva como cooperadora de Cristo. E esse sentimento divino foi expresso logo em Gênesis, no capítulo 2, com a criação do homem e da mulher. E podemos ver a semelhança de como a mulher foi criada para como a igreja foi gerada. Após criar o homem do pó da terra, Deus fez uma constatação: não é bom que o homem fique só. Então Deus decidiu criar para Adão uma cooperadora e auxiliadora, para que juntos cumprissem o que Deus lhe havia incumbido. Então Deus fez cair um pesado sono sobre Adão e retirou-lhe uma das costelas para que se criasse a mulher. Note que Deus não criou Eva da mesma forma como fez Adão. Ela saiu de Adão, foi formada de Adão para ser seu complemento. E esse relato é uma figura de como a igreja foi gerada. Na cruz, após a morte do Senhor Jesus, um dos soldados lhe feriu o lado, saindo assim sangue e água. O sangue para a remissão dos nossos pecados, e a água representando a vida divina. Dessa forma, após sua ressurreição, o Senhor foi até eles e soprou sobre seus discípulos o Espírito. E hoje ele pode vir regenerar com seu Espírito todo aquele que crê. E da mesma forma como Eva foi gerada de Adão, tendo assim sua natureza, também a igreja foi gerada de Cristo, tendo parte de sua vida e natureza, para também cooperar com ele em sua obra de edificação. Por isso, no Novo Testamento, esse relacionamento entre o Criador e a criação fica mais evidente. Após tornar-se carne, o Verbo, Cristo, cumpriu em seu viver humano toda a justiça de Deus. E por sua morte e ressurreição gerou a igreja, que tem por várias características, mas uma delas é a noiva de Cristo. E o terceiro tema desta lição é: a noiva deve preparar-se, tendo a santidade e a pureza. Nenhuma noiva vai para o casamento despreparada. Cristo já é perfeito e não precisa preparar-se. Ele já está preparado, porém a igreja necessita preparar-se. Em 2 Coríntios 11:12, o apóstolo Paulo diz aos crentes de Coríntios que zelava por eles com zelo de Deus, visto que os estava preparando para apresentar-lhes como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Logo em seguida ele os adverte: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A pureza devida a Cristo decorre de um viver que busca santificação, e a santificação é ser separado do mundo para Cristo. Se por um lado, quando cremos no Senhor Jesus, fomos santificados por Ele, ou seja, Deus nos mudou de posição, nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Por outro lado, nós precisamos santificar-nos dia a dia. E o quarto tema desta lição é: a noiva prepara as vestes nupciais por meio dos atos de justiça. Normalmente, dentre os diversos preparativos do casamento, uma grande preocupação da noiva é apresentar um belo vestido nupcial. E espiritualmente, as vestes nupciais são tratadas como um item indispensável nas bodas do Cordeiro. Em Apocalipse 19, do 7 a 8, nos relata esse dia do casamento de Cristo com a noiva. E vemos alguns pontos que devemos dar atenção hoje, para que naquele dia estejamos bem vestidos. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Será um dia de grande alegria, exultação e glória, pois será o encontro entre o noivo e a noiva. O noivo está preparado desde a sua ressurreição, porém a noiva diz que a si mesma se ataviou. Ataviar-se é fazer as preparações necessárias para as bodas. Não é chegar lá de qualquer maneira. Nas bodas, a noiva se apresentará com vestes de linho finíssimo. E a palavra diz que esse linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Em nosso viver diário, em todos os lugares, nós praticamos atos.
Assim, a cada procedimento justo, as nossas vestes serão preparadas. E a cada ato que tomamos Cristo como nossa vida, preocupado em fazer a sua vontade, em amá-lo e ajudá-lo, cooperando com Ele para que a igreja seja edificada, nós estamos bordando nossas vestes nupciais. E quanto mais nos voltarmos para Cristo, mais santos, puros e limpos seremos. E podemos ver isso em Efésios 5, 25 a 27. No texto vemos que Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula e ruga, porém santa e sem defeito. E o quinto tema desta lição é: a noiva deve ser prudente, armazenando azeite na vasilha. Outro texto que mostra a necessidade da noiva estar preparada para se encontrar com o noivo está em Mateus 25, do 1 ao 13, que mostra a volta do Senhor. Jesus adverte a noiva para estar apercebida no viver diário, porque ninguém sabe quando o noivo virá. Embora esse texto seja muito conhecido, muitos o interpretam equivocadamente. Penso que as prudentes são os crentes em Cristo, que são aqueles salvos, que foram salvos na volta do Senhor. E as nécias, que são os incrédulos, que não creram no Senhor e que vão para o inferno. Porém, não é bem assim. Vejam que as 10 virgens tomaram suas lâmpadas e saíram para se encontrar com o noivo. Elas são todas virgens e todas estão à espera do noivo. Porém, os que a diferem é a prudência. Na Bíblia, o azeite simboliza o Espírito Santo de Deus. Em Provérbios 20 e 27 nos mostra que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Portanto, quando alguém crê e recebe o Senhor, o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, entra no espírito humano. É como o azeite que é colocado na lâmpada. Note que o problema não é ter azeite na lâmpada, pois todas as tinham, as nécias e as prudentes, o que indica que todas eram salvas. O que as virgens precisavam era carregar azeite também na vasilha. A vasilha ou vaso é nossa alma, nosso ser, o que de fato somos, mente, vontade e emoção, que também precisa conter o azeite, que é o Espírito. No dia a dia, precisamos que a pessoa de Cristo, por meio de seu Espírito que em nós habita, transborde em nosso espírito e permeie nosso ser interior, a alma, fazendo com que nossos pensamentos e raciocínios, planos e decisões, gostos e sentimentos estejam de acordo com os dele, ou seja, um viver no Espírito. E vemos aqui mais uma característica da preparação da noiva, a prudência. Viver de forma prudente é estar sempre preparado para o encontro com o noivo. Ele pode demorar, e nós podemos dormir, isto é, morrer. Mas um dia ele virá e nos encontraremos com ele da mesma forma como dormimos. Se dormimos com azeite, acordaremos assim. Se dormirmos sem o azeite na vasilha, acordaremos assim também. Daí a importância de ver que, como a igreja, somos a noiva de Cristo. E enquanto não nos encontramos com o noivo, precisamos ter um viver que nos leve a ser aprovados. Por isso, Apocalipse 19:9 nos diz que bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Esse casamento terá uma festa de 1000 anos, que será o reino milenar. O milênio será o tempo de duração das bodas do Cordeiro. Então virá o viver eterno entre o noivo e a noiva na Nova Jerusalém, nos novos céus e na nova terra, por toda a eternidade futura. Hoje o Espírito e a noiva fazem um convite de quem quiser receber de graça a água da vida. Que linda história de amor! Que todos sejamos prudentes, permitindo que o Senhor trabalhe em nós, em nosso viver diário, em sua vida e natureza, nos santificando e nos purificando e limpando para crescermos em vida e nos prepararmos para o noivo. Amém. Esta foi a lição de hoje. Se você quiser saber mais, é só entrar no site www.arvoredavida.org.br e adquirir o livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 1. Amém. Jesus é o nosso Senhor.